Com quantos anos você descobriu que o Danoninho era assim? Danoninho, aquele que vale por um bifinho. Vocês se lembram disso? Talvez não, é muito antigo, né? É da minha infância. Mas eu aposto que você, assim como eu, já fez sorvete de Danoninho. Ah, já fez sim, eu sei. E você sabia que o Danoninho, na verdade, não é um creme e muito menos um sorvete, mas sim um queijo. Isso mesmo. Na embalagem do Danoninho tá escrito assim: queijo Petit Suisse com preparado de morango. Por incrível que pareça, o Danoninho, apesar de ser doce, é um queijo. A ideia desse produto veio lá da França, onde o Petit Suisse é um tipo de queijo fresco cremoso, que tradicionalmente é feito com leite de cabra. E aí, para criar o Danoninho, a empresa fez o seguinte: eles pegaram a base desse queijo fresco e adicionaram um toque de doçura e sabor de morango. É por isso que, apesar de ser um queijo, o Danoninho tem esse sabor docinho que lembra a infância. Eu não resisto. Um só não dá. O último, para matar a saudade. Bom demais. O que acontece no seu corpo quando você espirra? Olha só, nesse momento, 40 mil partículas foram expelidas do meu corpo. Ao espirrar, a primeira coisa que acontece é o fechamento dos olhos. Afinal de contas, ninguém mesmo, consegue espirrar de olho aberto. Pode fazer um teste aí. Duvido que consiga. O espirro ocorre da seguinte forma: primeiro, uma inspiração profunda, seguida de uma expiração forte. A glote, que é um espaço localizado na garganta entre as pregas vocais, se fecha. Na sequência, a pressão intrapulmonar aumenta e a glote se abre de repente, dando espaço para uma explosão de ar que sai pela boca ou então pelo nariz. Espirrar serve para a manutenção da nossa saúde, já que é por meio dele que colocamos para fora substâncias irritantes e que podem fazer mal à saúde, como por exemplo, as que estão presentes no cigarro, na poluição, nos produtos de limpeza e no resfriado. Vou espirrar igual madame. Quando um urubu morre, os outros urubus o comem? Eca! Comer, eles até comem, mas só existem 2 casos registrados desse comportamento na natureza. Ou seja, a gente precisa de mais dados para chegar a uma conclusão a respeito de uma possível recorrência dessa prática de canibalismo. Um indício importante acerca do canibalismo entre urubus é o de que ele ocorre em situações artificiais. Isso rola, por exemplo, quando há aves mortas penduradas em um local visível, como uma forma de espantar as outras aves, mostrando para elas que aquele local seria perigoso. Só que os urubus, ao verem o outro urubu morto, vão lá bicá-lo e simplesmente não fogem. E ainda que eles nem sempre consumam a carne, esse comportamento é no mínimo curioso e digno de observação. Em 2021, a bióloga Betsy Evans, da Universidade Atlântica da Flórida, fotografou e filmou um grupo de urubus de cabeça preta picando o cadáver de um membro morto da mesma espécie. E, surpreendentemente, não havia qualquer evidência de que os urubus estivessem passando fome. Quem sabe estava só fazendo um lanchinho. É a natureza e seus mistérios. Que tem areia na praia. Se existe areia na praia, a culpa é do vento e da chuva. Em um processo que dura milhões de anos, o vento e a chuva vão batendo nas rochas das montanhas, o que gera um desgaste natural. Mas outros fatores, como por exemplo, as raízes das árvores e a mudança de temperatura, também ajudam a quebrar as rochas. Depois que ocorre a quebra, rola a formação de um monte de pedrinhas, como por exemplo, estas aqui. Viu? Essas pedrinhas são levadas pela chuva e pelos rios até o mar. E uma vez que esses sedimentos chegam até o mar, as ondas e as marés iniciam a missão de espalhá-los ao longo das praias. Daí, em um processo que dura mais alguns milhões de anos, as próprias ondas e marés se encarregam de transformar tudo em areia. É como se pegássemos as pedrinhas e começasse a moer elas assim, ó. E aí, voa lá! Porque o trio elétrico tem esse nome. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Essa história remonta à década de 1950, quando a dupla Osmar Macedo e Dodô tocaram frevo no Carnaval de Salvador a partir de 1951. Eles estavam a bordo de um Ford modelo T, fabricado em 1929. Caramba! Olha a carreta furacão da época. Já em 1954, a dupla se juntou ao músico Temístocles Aragão e se transformou em um trio. Mas e o elétrico?
Bom, até aquela época, o carnaval de rua dependia muito de bandas, que traziam instrumentos como trompetes e trombones, já que eles tinham volume suficiente para cobrir a bateria. E coitados dos violões, bandolins e outros instrumentos de cordas. Esses aí não tinham a menor chance. Foi aí que Osmar, que além de músico era engenheiro, resolveu o problema ao criar os primeiros captadores de fabricação nacional. Os captadores são ímãs que transformam a vibração das cordas em um sinal elétrico, que por sua vez é enviado a um amplificador. Então, entendeu de onde vem o nome trio elétrico? Como é viajar pela ferrovia Transiberiana. Essa ferrovia é super famosa. O passeio pela Transiberiana se dá a partir de São Petersburgo, cidade que foi a capital russa até 1918. Foi justamente nesta cidade que a ferrovia começou a ser pensada, lá atrás no século XIX. Depois, vamos para Moscou, que abriga uma das pontas da Transiberiana. A primeira parada ocorre em Ekaterimburgo, cidade conhecida como a janela para a Ásia e que fica na porção leste dos Montes Urais. A segunda parada é em Novosibirsk, cidade que foi fundada em 1893 para abrigar uma ponte sobre o rio Ob, por onde passaria a ferrovia. Depois, seguimos até o Lago Baikal, que literalmente é a maior atração da viagem, com 31 mil quilômetros quadrados. Finalmente, depois de 9.289 quilômetros e 8 fusos horários, chegamos à cidade portuária de Vladivostok, que fica na região da Manchúria e teve uma grande importância na Segunda Guerra Mundial. Passeio cumprido! Insga! Porque as aves têm bicos em formatos diferentes. As aves possuem bicos diferentes porque durante o processo evolutivo, elas tiveram que se adaptar aos tipos de alimentos que consumiam. A disputa por comida era tão intensa que atualmente podemos encontrar aves que são altamente adaptadas a uma dieta específica. Mas apesar das diferenças no formato e no uso, todos os bicos das aves são feitos de uma estrutura óssea que conta com uma camada de queratina, que aliás é a mesma proteína presente nas unhas e nos cabelos. O mais interessante é que os bicos continuam crescendo de forma contínua ao longo de toda a vida do pássaro, conforme são desgastados. O pica-pau de topete vermelho, por exemplo, come insetos e larvas e por isso ele apresenta um bico do tipo insectívora. Já o flamingo gosta de comer crustáceos, plânctons, insetos e moluscos e possui um bico do tipo filtrador. Falando em ave, na escola me chamavam de tucano. Sei por quê. Não sei. Esse animal pode voltar à vida em breve. Presta atenção nesse milagre. Um dos animais que os cientistas querem trazer de volta à vida é o mamute. E se você não está se ligando sobre qual bicho eu tô falando, basta se lembrar do Manny, de A Era do Gelo. Sacou agora? Então, segundo o jornal Folha de São Paulo, a empresa norte-americana Colossal Bioscience anunciou em 2021 a vontade de reintroduzir nas estepes de tundra da Sibéria e do Alasca o mamute lanoso, que se extinguiu há 10 mil anos na última era glacial. Com o intuito de fazer o mamute voltar à vida, a empresa aposta em uma técnica que consiste em reconstruir o DNA do bicho, com base em fragmentos obtidos nos fósseis congelados e preencher os espaços do genoma com material genético do elefante asiático. Depois disso, o DNA seria então introduzido em células embrionárias deste animal e o embrião seria implantado no útero de uma elefanta. Só que até o momento ainda não temos um filhote de mamute viável. Ah, mamute não. Podia ser Tiranossauro Rex. Eu iria criar um.